Olá a todas, todos, a todes. Hoje teremos a nossa querida Erika Hilton. A querida Erika Hilton. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover. Palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E a querida Erika Hilton entrando. Querida Erika, boa noite. Olá. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Olá, querida, obrigada. Boa noite, tudo bem? Tudo em paz. Estamos aqui no nosso coletivo Transforma, para um Ministério Público transformador, que tem como objetivo um olhar crítico para dentro do Ministério Público. Que faz muito necessário, né? Sem dúvida, muito necessário. E é um prazer imenso ter você aqui hoje com a gente. Eu cantei essa música no início porque as palavras finais dela, poesia, sabedoria, rebeldia, teimosia e utopia, são Erika Hilton. Eu amo. Eu acho que me define muitíssimo bem. Muito, muito, com toda essa garra que você tem, né? Eu vou falar aqui um pouquinho de você e a gente já dá continuidade. Tá bom. A música, gente, que eu cantei é do Jonathan Silva, tá? Só para deixar registrado aí o autor. A nossa queridíssima Erika Hilton, ela é codeputada estadual em São Paulo pelo mandato coletivo da bancada ativista PSOL. Ex-estudante de gerontologia da UFSCar, ativista dos direitos humanos, transvestigênero e negra. Luta pelo direito à vida e à dignidade para todas aquelas que são marginalizadas e excluídas pelo sistema. Grande Erika. Para a gente começar, temos muitos assuntos aí pegando fogo, né? Pegando fogo. Mas para começar, eu queria que você dissesse quem é a Erika Hilton. O tema da nossa live é resistência, luta transformadora. Quem é essa Erika Hilton nessa luta transformadora e resistente? Olha, Mara, eu costumo dizer que eu sou uma sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente dentro dessa luta porque eu estive diante de situações de morte inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes por conta da minha trajetória, por conta das vivências que eu acumulo no meu corpo. Então, dentro dessa luta, eu sou alguém que subverteu a uma lógica do sistema, rompeu com as expectativas de vidas e as expectativas de humanidade
sobre mim e conseguiu estar aqui hoje para fazer essa live com você, estar aqui hoje para se unir a milhares de lutadores que querem transformar o mundo, que querem transformar a sociedade. Então, Erika Hilton, dentro dessa luta, é alguém que tem muita ânsia de ver essa luta se expandir, dominar o mundo, crescer, mas eu me defino como uma sobrevivente. Alguém que, apesar de toda a violência, que apesar de todos os demarcadores no meu próprio corpo e na minha própria história, conseguiu estar aqui viva. E estar viva para mim tem um preço muito alto. Tá viva para mim não foi uma coisa assim fácil, né? Não é uma coisa que eu tive um lar, uma proteção, uma condição e a vida estava posta. Não, eu tive que brigar, eu tive que subverter, eu tive que fugir a várias realidades para conseguir sobreviver. Então eu acho que eu me defino dessa forma. Linda, linda. Érica, você é co-deputada pelo mandato coletivo. Ah, não, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu tenho uma. Você sempre se coloca, e quando você fala das pessoas trans, você usa a palavra transvestigênero. Maravilhosa. Explica para todos nós o que é transvestigênero. Transvestigênero é uma palavra que eu mesma cunhei na tentativa de flexibilizar, de torcer o gênero e a ideia sobre gênero, né? Então a gente nunca tive a pretensão de apagar substituir a palavra travesti ou transexual. Essas palavras existem e travestis, inclusive, são uma palavra que tem um estigma de resistência muito grande, mas era preciso que nós nos nomeássemos e que nós nos encontrássemos a partir de uma nomenclatura que nós mesmas tivéssemos dado. Porque travesti, apesar de toda a importância e resistência que tem, está atrelada por uma ideia colonizadora, cisgênera, à marginalidade, à prostituição, ao encarceramento, ao drogadicídio, né? A gente não pensa ao falar travesti em uma coisa positiva, em uma coisa boa. Moldaram na cabeça da sociedade que travesti é algo a ser combatido, é algo ruim. Transsexual, por sua vez, só começou a ser utilizada quando a ciência médica quis patologizar os nossos corpos. Até então, transexualismo, que só deixou de ser agora na atualização do último CID, que é o Código Internacional de Doenças, e passou a ser transexualidade mesmo sem o sufixo de doença. Mas toda a vida foi entendido como uma patologia. E também na oratória ou na redação, quando a gente diz as travestis, a gente está deixando de fora as pessoas trans. Quando a gente diz as pessoas trans, a gente está deixando de fora as travestis. Quando a gente pensa que é preciso ir para além dos termos colonizados, construir a nossa própria semântica e abraçar, incluir todas essas identidades não cisgêneras em uma única só palavra, nasce transvestigênero, que não é bem uma identidade de gênero. Eu me reconheço enquanto transvestigênero, mas transvestigênero é muito mais uma forma de falar ao mundo que existem identidades não cisgêneras e que elas estão todas na mesma caixa. Que elas existem, elas podem ser transvestigêneros. Quando eu digo as pessoas transvestigêneros, eu estou dizendo de quem se reconhece como travesti, eu estou dizendo de quem se reconhece como trans, eu estou dizendo de quem é não binário, eu estou dizendo de pessoas intersexo, eu estou abraçando uma gama de pessoas não cisgêneras em uma única só palavra, que é uma palavra que unifica, é uma palavra que coloca em um único lugar e também nos faz pensar sobre essas outras palavras que não foram nós quem nos demos, que não fomos nós quem nos chamamos. Nós não nos chamamos travestis, nós não nos chamamos trans. Fomos chamadas para sermos demarcadas como corpos abjetos, como vidas que menos importam, como corpos que não devem estar representados em espaços de poder ou em espaço algum, e quando está representado é de uma forma caricata, ridícula, animalesca, selvagem. Então, transvestigênero é isso. Nossa, é maravilhoso. Ou seja, o mundo não é dos cisgêneros, né? O mundo é de todo mundo. O mundo é de todos nós. Todos nós. Exatamente isso. Maravilhoso isso. Eu, quando ouvi você falar a primeira vez, eu fiquei, assim, impactada com essa palavra, porque realmente ela define tudo isso que você falou. E que o mundo é de todos. É isso aí, querida. Bom, você é co-deputada pela bancada ativista do PSOL
E explica pra gente o que é essa bancada ativista. Porque essa bancada ativista ela existe só aqui em São Paulo e outra em Pernambuco, não é isso? Isso. Então explica pra gente a de São Paulo, como é? A bancada ativista, ela é uma junção, ela é um mandato estadual, né? E ela é a junção de vários ativistas de frentes de lutas diferentes que se uniram a convite da bancada. Porque assim, vou fazer uma explicação anterior. A bancada ativista, movimento, enquanto movimento social, já existe, acho que desde 2015. A mandata ativista, enquanto mandato, aconteceu em 2018. Então, o grupo Bancada Ativista Movimento Social convidou ativistas de várias frentes para se juntarem e disputarem juntos uma eleição para o mandato coletivo. Um mandato que divide o papel, as funções e atribuições de um deputado entre 9 pessoas, né? O que deveria ser função de um, passa a ser função de 9. Então, a bancada ativista é um movimento que existe e deste movimento nasce o mandato da bancada ativista, que é um mandato compartilhado entre 9 pessoas de frentes de lutas diferentes e que vão ali ter a caneta de um deputado em suas mãos para propor os seus projetos, para propor... É uma nova forma de pensar e de fazer a política. Essa é a bancada ativista. Sim, maravilhoso, porque dá oportunidade para várias representações. Por exemplo, no caso de vocês, da bancada daqui, quais são essas representações? Tem você... Sim, eu, negra trans, temos Shirley Pancará, mulher indígena, temos Cláudia, que é da pauta ambiental, temos Mônica Seixas, que é da pauta ambiental também, Jesus, que é do movimento negro e contra o genocídio das periferias, Fernando, que é também contra o genocídio nas periferias, Raquel, da luta pelo parto humanizado, contra a violência obstétrica, e acho que é isso. Espero não ter esquecido de ninguém. Não, acho que não, acho que não. Então, isso dá oportunidade, talvez essas pessoas sozinhas não conseguissem ter um mandato. Se elegerem? Né? Se eleger. Então, fica mais tranquilo a eleição e podem trabalhar juntas para realmente fazer grandes modificações, grandes transformações, né? Exatamente. E a deputada eleita é a Mônica Seixas. Isso, o nome da urna é a Mônica Seixas. O nome da urna, bem legal isso, nome da urna, é isso aí. Bom, e atualmente estamos com um problema muito sério aí de um projeto de lei que foi colocado, ia para a pauta hoje, mas parece que foi retirado, Sim. que tem como objetivo retirar os trans dos esportes. Vamos falar sobre isso? Fala um pouco sobre esse projeto. Esse é um projeto, mais um projeto nefasto daquela Assembleia, né? A Assembleia que é extremamente conservadora, uma Assembleia que é completamente transfóbica, racista. Acho que essas coisas que a gente vê refletida em todas as casas legislativas deste país, né? Esse é o momento de nós fazermos transformações, esse é o momento de nós mudarmos. Eu acho que as eleições municipais, elas vão ter este papel fundamental, que é de nós conseguirmos eleger outras figuras para além dos coronéis da política brasileira. E um desses coronéis propôs esse projeto de lei, que é o projeto 346, que prevê a exclusão, que prevê como critério único o sexo biológico para as pessoas poderem competir em competições de alto rendimento. O que é um projeto anticientífico, né, num país que tem se demonstrado cada vez mais anticiência, porque vai na contramão do que diz médicos endocrinologistas, vai na contramão do que diz o Comitê Olímpico Internacional, e é um projeto estritamente político, porque o que ele prevê é a exclusão e a marginalização de corpos trans, de pessoas transvestigêneras esportistas. Então é um projeto que a gente agora tem percebido, inclusive, que o próprio deputado, que não vamos falar o nome dele aqui para não dar palanque para essa Sem gente, dúvida. Ele tem colocado e tirado da pauta, brincando com as nossas vidas e com as nossas emoções, para tentar se promover e aparecer na mídia, porque é uma pessoa completamente apagada, a partir dessa polarização com as pessoas trans. Então, desde o ano passado, a gente já vem feito... Nós fizemos muitas mobilizações, nós organizamos muitas pessoas e toda a vez ele coloca, tira, coloca, tira. Porque toda vez que ele coloca, a gente começa a se organizar para derrubar, para destruir esse projeto nefasto. E ao fazer isso, a mídia volta os olhos para esse projeto, dando para nós e para ele visibilidade. Só que nós não precisamos apelar para essa forma para aparecer mediaticamente. Nós temos proposições e trabalhos enraizados que nos dá um lugar midiático que já é nosso. Ele, como não tem nenhuma legitimidade,
sociedade, ele começa a tentar polarizar com as pessoas trans e com a comunidade LGBT como um todo, porque a comunidade inteira se indigna e se movimenta para barrar, para conseguir se promover, para conseguir aparecer. Aí botou na pauta na segunda-feira, ontem à noite, depois de já a gente fazer Twitter, já passar no Instagram, já fazer vídeo, já acionar a imprensa, já acionar os coletivos, ele resolveu tirar da pauta e aí não era mais importante. Então, assim, é mais uma manobra criminosa, porque ao brincar com o direito das pessoas, assim, a gente não deveria achar normal que um deputado brinque com vidas para se promover. Né? Isso deveria ser abominável. Isso deveria ser motivo das pessoas estarem indignadas. Mas é exatamente esse o mecanismo deste projeto. Agora o projeto saiu da pauta, a gente não sabe como é a autoria dele, ele que dá as cartas, né, de quando entra, de quando não entra. Claro que com toda a negociação que acontece com a mesa diretória. Então a gente não sabe se na semana que vem volta, a gente não sabe qual é a próxima artimanha dele. A gente segue atentas, organizadas, mobilizadas, embasadas e propondo alternativas propositivas para que as pessoas entendam o quão inconstitucional, o quão anti-ciência, o quão discriminatório e estritamente político se trata esse projeto. Exatamente. E você escreveu um artigo na Folha de São Paulo, muito bom, que ali você explica direitinho. Como aqui, talvez as pessoas que estejam vendo não saibam desse teu artigo, eu queria que você falasse um pouco, porque é o seguinte, existem ainda pessoas da esquerda que têm um problema muito sério de dizer que o trans não é mulher. Então, como é que vai competir na mesma categoria das mulheres? E o homem trans? Então, como é que vai ser o homem trans? Porque ele não vai ter a força física que tem o homem cis. Enfim. E eu sei também que existe, do Comitê Internacional, regras para isso. Sim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco isso, para a gente deixar uma vez por todas muito claro isso, para que as pessoas entendam que somos todos iguais. Primeiro para quem tem esse argumento de que mulheres trans não são mulheres ou de que homens trans não são homens, eu indico a leitura do Segundo Sexo de Simone de Beauvoir ou o próprio Problema de Gênero da Judith Butler, que vai demonstrar o quanto o gênero é uma construção social e política e não uma construção biológica. A natureza não criou o gênero, a natureza criou corpos, anatomias diferentes para a reprodução. Isso não está ligado ao gênero. Todas as espécies têm as suas diferenças para que possam se reproduzir. A ideia de gênero, como nós entendemos, macho, fêmea, masculino, feminino, é uma ideia estritamente política, patriarcal, pensada para colocar as classes em dominações, homens em cima, as mulheres embaixo, as pessoas trans às margens, e assim se manter a manutenção do ódio, do feminicídio, da transfobia. Então, para quem tem ainda esse argumento, é importante que se leia, é importante que se busque entender o que é o gênero. A história da sexualidade de Foucault, 1, 2, 3, também vai explicar exatamente qual é o papel do Estado e da Igreja ao definir esses gêneros. Agora, para quem acha que realmente há uma desvantagem ou uma desigualdade em pessoas trans competirem, a gente tem no Comitê Olímpico Internacional, né, a gente tem uma ciência que avançou e a partir de taxas hormonais, a gente consegue medir massa óssea, massa muscular, né, nível de estrogênio e testosterona no sangue. Então, para uma mulher trans poder estar apta a competir nos esportes com mulheres cis, ela precisa ter no sangue dela 0,009 nanomols de testosterona por litro de sangue. Essa é uma estatística, uma conta, né, que a ciência faz para dizer, olha, a partir dessa conta, as taxas de massa óssea são X, a massa muscular é tanta, a pressão é tanta, a velocidade é tanta. Esse dado dá uma resposta para dizer este corpo, este organismo, porque a ciência está olhando este organismo, este sistema endócrino está equiparado ao sistema endócrino dessas outras mulheres. E por que esse argumento do deputado ele é frágil? Porque se você pensa, então, que se o sexo biológico for o único critério para competição, homens trans que fazem uso de testosterona e que muitas vezes apresentam maiores índices de força, de massa óssea do que homens cis, se esses homens forem competir com mulheres cis, porque o que vai valer é o critério biológico, qual é
a vantagem que nós temos. Nós estamos dizendo que nós vamos pegar homens com massa óssea, com massa muscular, com velocidade, com índices de testosterona altíssimos, porque fazem uso de um tratamento hormonal, e colocar esses homens em uma competição com mulheres que têm as suas taxas muito mais abaixo. Então, por isso que é importante que a gente olhe para a ciência, por isso que é importante que a gente olhe para os dados, por isso que é importante que a gente analise caso a caso, porque o próprio Comitê Olímpico Internacional já teceu sobre esse tema. Um deputado que não pesquisou, que não é um pesquisador no tema do esporte, não é um pesquisador no tema da saúde endócrina, não é um pesquisador em anatomia, fisiologia, não tem embasamento algum para querer legislar sobre esse tema, não pode se sentir autorizado a passar por cima da ciência, a passar por cima daquilo que é concreto, é dados. Nós não estamos aqui querendo dizer que nós queremos que as travestis, que as pessoas transvestigênero vá para os esportes porque a gente faz uma defesa. Nós estamos aqui dizendo que elas têm o direito, porque já há estudos sérios, qualificados, que comprovam que elas estão aptas, a partir de exames médicos, de dados, a participar. Então esse é um projeto realmente nefasto, é inconstitucional, porque vai na contramão do direito e do reconhecimento da identidade de gênero das pessoas trans e travestis, mas que infelizmente a bancada fundamentalista evangélica da Assembleia Legislativa insiste em dizer que é para equiparar, que é para combater a desigualdade. Aí os argumentos, Mara, são de todas as naturezas, de todos os tipos, e um mais ridículo que o outro. Com certeza. E me parece que também tem um projeto, né, na área federal que fala sobre... não é? A deputada Kali já puxou o mesmo projeto. Já levou para a esfera federal, já subiu. O mesmo projeto já subiu para o andar de cima. E aproveitando, né, nessa época de pandemia, que as pessoas estão preocupadas com outras coisas, não é? Preocupadas com a sua saúde, vão passando. Como disseram por aí, vai passando a boiada, não é isso? Exatamente. E aí, falando dos esportes, eu queria comentar um pouco com você sobre aquela menina patinadora, a Maria Joaquina. Maria Joaquina. E eu vi uma live sua que você acabou descobrindo, ou o menino trans, o Gustavo, se apresentou. Aquilo foi maravilhoso. Fala um pouco dessas duas crianças, por favor. Gente, aquela live foi na live no dia 20, aquela live aconteceu no dia 28, né? Que foi eu chorei junto com você. Eu chorei com você. A live no dia do orgulho LGBT. Eu tinha feito artes, né? Eu tinha feito várias coisas na internet ao longo do dia. E aí anoiteceu, eu pensei, acho que vou entrar para dar uma politizada a mais na internet sobre esse tema. Não tinha nenhum convidado, não tinha programado nenhuma live. Falei, vou ligar o Instagram, entrar ao vivo e vou conversar um pouco sobre a importância de figuras como Chika Manicongo, Marsha P. Johnson, né? A importância desse dia, a revolução de Stonewall. Foi essa a minha ideia. Entrei ao vivo e, de repente, a Maria Joaquina, que eu já conheço, né? Conheço o pai, né? Já esteve comigo na Lesp, veio no meu aniversário no ano passado, né? Uma menina muito querida, muito inteligente para a idade dela, né? E ela estava assistindo, interagindo comigo. E eu falei, Maria, entra aqui, vamos conversar, né? E a Maria Joaquina é uma patinadora trans, então ela tá dentro desse debate porque ela tá muito angustiada com a aprovação desse projeto. Porque aí, apesar dela não estar em alto rendimento, ela está se preparando para ser uma atleta. E a aprovação desse projeto impossibilita com que a Maria Joaquina, com apenas 11 anos, possa viver sua profissão e o seu sonho, né? Então, veja, crianças de 11 anos trans já precisam se inteirar da política. Eu acho isso tão cruel. Porque com 11 anos ela só deveria estar patinando, se aperfeiçoando, brincando. Mas ela já tem que acompanhar um debate político, porque é um debate que vai discutir o futuro dela, a possibilidade de futuro. E aí a Maria Joaquina entrou, é uma fofa, uma querida. Quem não conhece, vai lá depois que acabar a live no meu perfil e ver no IGTV essa live, que foi incrível, tá intitulada por Crianças Transvestigêneros. E aí, enquanto a gente conversava, o Gustavo estava ali digitando, né? Te amo, Maria Joaquina, você é minha referência, eu sou um menino trans de 5 anos de idade. Eu falei, meu Deus. Meu Deus, calma. meu Deus.
calma, como assim? Aí falei com a Maria Joaquina rapidinho, eu terminei e falei, por favor, vem aqui bater esse papo comigo. E aí ele entrou com a mãe, né? Mãe, duas mães, é filho de duas mulheres, no Ceará. Eles estão no Ceará nesse momento, porque tiveram que sair da própria terra por conta da violência contra as mães e contra o próprio Gustavo. E aí foi aquilo que você viu, né? Uma família completamente simples, né? No Nordeste do país, mas com muito amor, com muito cuidado, muito politizada, assim, aberta a aprender, disposta a brigar contra o mundo, para que o filho pudesse ter reconhecimento, para que o filho pudesse ter pertencimento, para que o filho pudesse ter humanidade. E aí, eu, né, meu namorado é um homem trans e eu sou uma travesti, eu tive muito afeto na minha infância, eu tive uma infância muito privilegiada, fui filha única até os 8 anos, minha mãe me mimou, cuidou muito de mim, mas depois desse processo eu também sofri muita retaliação, violência, expulsão de casa e tudo mais. E aí, ouvir aquela mãe, né, disposta a lutar por aquele filho, a fazer com que aquela vida não sofra o mínimo possível, tendo a consciência de que ela não vai conseguir blindá-lo de todas as violências, aquilo rasgou meu peito, assim. Aquilo assim mexeu e mostrou para mim que a luta que nós, né, as que vieram antes de mim e eu e as que virão depois, estamos construindo é uma luta sólida. É uma luta de pé no chão. Esse menino, a Maria Joaquina e outras crianças trans, e essas famílias se repensando e permitindo essas existências, é uma demonstração de que o nosso trabalho é sério e de que o nosso trabalho está dando fruto, de que nós estamos tirando esse véu hipócrita da cisgeneridade, esse véu hipócrita de que a transexualidade é uma doença, é uma coisa demoníaca, que não existem crianças que se reconhecem. Eu fui uma criança trans, toda pessoa trans foi uma criança trans, porque a gente não é um Pokémon que sai de uma Pokébola e de repente virei trans. A gente não vira trans. Assim como a cisgeneridade não vira cisgênera, você cresce trazendo elementos desse mundo binário, daquilo que você se constrói, nós também pegamos deste mundo aquilo que nos faz sentido, aquilo que é comum para nós. Então, assim, eu fiquei muito emocionada. Você assistiu, você viu o quanto eu chorei, né? Eu sou uma pessoa que não fico em silêncio, eu tenho uma dificuldade imensa de parar de falar, mas eu fiquei muda a live inteira, eu fiquei quietinha, só ouvindo e admirando e muito feliz por essas transformações que estão acontecendo. E o interessante é o seguinte, a gente naturaliza as coisas dizendo, existe o travesti, tem o trans e tal, mas é um mundo distante, coitados, eles são lá, estão marginalizados e tal. E aí, quando você olha e você vê que é real, que existe gente decente o suficiente para poder amparar, para poder dar carinho para essa criança, que privilégio essa criança de 5 anos poder ter duas mães maravilhosas assim, né? Por falta de uma, tem duas logo maravilhosas. Sim. Não, e só uma correção, a gente nunca pode reforçar o travesti, é sempre a travesti. A travesti é no feminino. A ideia de tentar masculinizar a identidade travesti também não cabe. E essas duas mães que estão ali com muito amor, também que demonstra pra gente, né, Mara, uma coisa. A extrema-direita, o fundamentalismo, eles colocam uma ideia de que LGBTs são antifamília, de que LGBTs destroem a família. Ao nos depararmos com esta família LGBT, a gente começa a perguntar: quem destrói família? Quem não sabe o que é amor? O que é a ideia de família? Porque uma coisa é você olhar a ideia de família como um bem, como um capital, como uma coisa poderosa, como uma coisa que você domina, como se fossem suas terras. Outra coisa é essa família que a gente pensa em troca de afeto, em construção de vínculo, de respeito, de amor. E nós temos visto isso muito entre as pessoas LGBTs. Então, famílias como a do Gustavo desmontam a narrativa de que LGBTs são antifamília, de que não dá para ter família LGBT. Sim. É esta a prova, né? São famílias que não vão jogar seus filhos na rua
rua, são famílias que não vão obrigar suas filhas a casarem por interesse, são famílias que mesmo na precariedade vão dar afeto, vão dar amor, vão dar proteção, vão dar cuidado. Esse é o verdadeiro conceito da família. Sim. A família não é um negócio. A família é uma união de pessoas com vínculo sanguíneo que vão desfrutar dessa sociedade, de um espaço que precisam se amar, se respeitar, se cuidar. Isso é família. E eu vi muita família naquela família. Muita, muita família. E você vê como tudo isso está muito enraizado na gente, né? É uma coisa muito estrutural mesmo. A gente precisa tomar muito cuidado nas nossas falas, porque sempre era tudo muito normal, né? Por exemplo, o travesti. Não, é a travesti, é isso, perfeito. A gente precisa estar se corrigindo o tempo todo para poder juntar na luta de vocês e dar espaço para aquilo que foi roubado de vocês, né? Não é assim, vamos dar espaço porque vocês são A gente legais. É bonzinho, porque a gente é maravilhoso. A gente é bonzinho e vocês são tão legais, né? Não, nós temos que sair para dar os espaços que foram roubados de vocês, né? É isso. E essa família é maravilhosa, que é um exemplo de família, né? Exemplo de família. Um exemplo. Nossa, muito lindo. Me fala um pouco o que é ser essa mulher trans nesse mundo político machista, com o patriarcado todo, mulher trans, negra. Como é que você foi recebida ali na Assembleia? Como é que você consegue se comunicar? Bem mal, né? Como é que você consegue se comunicar? Você fala muito do corpo político. Fala um pouco sobre isso, Érica. Bom, fui recebida muito mal, como serei recebida mal em todos os espaços, porque a sociedade não suporta o corpo negro travesti, o corpo negro transvestigênero, o corpo negro em qualquer situação, o corpo transvestigênero e não negro, esses corpos que não deveriam falar, que não deveriam brigar, que não deveriam ser políticos, principalmente ocupando a política institucional. Então, eu sou uma prova viva de que o sistema de morte, que o sistema genocida contra os nossos corpos começaram a falhar e nós estamos abrindo brechas para que nós possamos passar, né? Muitas que vieram antes já abriram essas brechas para que eu pudesse passar e eu pretendo abrir muitas mais brechas, criar um rombo para que uma manada possa passar. E isso incomoda o sistema. Porque o sistema se organizou para que eu fosse para a prostituição. Não à toa, 90% das travestis transexuais se prostituem atualmente no Brasil de forma violenta e compulsória. O sistema se organizou para que depois da prostituição ou eu fosse para o cárcere ou eu fosse para a vala. E de repente o sistema vê eu dando um contragolpe. Eu subvertendo esta ordem. Porque não há outra concepção para o meu corpo a não ser o cemitério, o presídio ou o manicômio. Quando eu estou jovem, ainda sirvo para a esquina, porque eu ainda sirvo para atender os desejos de uma sociedade patriarcal. Depois eu já não sirvo mais. E aí é preciso dar um fim nesse corpo, seja pela morte física ou seja pela anulação da existência dele na sociedade, encarcerando ou no manicômio ou no presídio. E aí quando eu rompo com isso, né, eu e milhares das minhas, né, porque essa luta é coletiva, é por todas nós, eu sou porque nós somos, eu sou muito mal vista. Porque eu sou uma prova ambulante e falante de que nós estamos rompendo com as imposições, de que nós estamos rompendo com as sentenças de morte, de que nós estamos rompendo com a sentença do aprisionamento, do encarceramento, da prostituição compulsória. Então é muito difícil, porque eu afronto aquele espaço. E eu faço isso de uma forma inteligente, de uma forma não bélica, de uma forma propositiva, de uma forma embasada, com apoio popular, né? Diferente da forma como eles estão acostumados. Porque eles estão acostumados a fazer política de medo, a fazer a política no ódio, na arma, na bala, no beligerismo, na sentença. E nós chegamos, claro que dispostos a peitar essa briga, porque esse lugar a qualquer momento pode ser tirado de nós, mas nós estamos aí para mantê-lo e para que outras venham e possam ser cada vez mais ocupados, né? Não à toa eu vou lançar a minha pré-candidatura a vereadora de São Paulo, porque eu acho que é preciso ir para
Câmara Municipal também estender este mandato ao município de São Paulo, e eu sei o quanto isso é desafiador, eu sei o quanto isso incomoda, o quanto eles não querem, o quanto eles não aceitam uma voz jovem, uma voz negra, uma voz transvestigênere ocupando esse espaço. Então, a gente foi para incomodar e para que as nossas políticas e para que os acúmulos que nós temos na nossa vida fossem validados, para que nós entendêssemos de uma vez por todas que a política, ela é um lugar que também nos pertence, porque o nosso corpo, ele é político por natureza. Nós estamos fazendo política o tempo inteiro só por existir, porque a nossa existência já afronta um sistema que nos odeia. Não deveria ser assim. Nós deveríamos ser só pessoas que existem, que vivem, que constroem sonhos, famílias, sei lá, qualquer coisa. Mas nós temos uma obrigatoriedade para manter viva, quando eu comecei dizendo que eu sou uma sobrevivente, porque se eu não faço do meu corpo um ato político, eu já teria sido morta, eu já teria sido executada, porque é o que acontece. Arrancado com o meu coração, me jogado a pauladas em cima de uma carriola, porque são dessas formas que nos matam. Então, o corpo é político. E aí você começa a se empoderar e a se qualificar para também ocupar a política institucional. Porque vai ter o corpo político na base, no bairro, na rua, na esquina. Esse corpo político vai estar existindo. Mas é preciso que esse corpo político esteja dentro da política, porque é lá dentro que a gente transforma. É lá dentro que a gente cria legislações. É lá dentro que a gente garante políticas públicas. É lá dentro que a gente inverte o sistema. Então, eu represento tudo isso num lugar que não quer mudança, num lugar que odeia a diversidade, num lugar que mata corpos iguais ao meu, que colocam políticas contra a minha vida. Então você pode imaginar a forma como eu não sou tratada, recebida, mas isso não me intimida, porque perto das violências todas que eu já vivenciei na minha história, isso para mim é fichinha, eles que se cuidem, porque eu espero estar tendo a possibilidade de abrir uma grande fenda aonde outras iguais a mim possam passar e a gente tomar de assalto aquilo que é nosso direito. A gente não quer nada mais, a gente não quer estar acima de ninguém. A gente quer uma sociedade onde caibam todos, onde as humanidades sejam válidas. A gente não quer dar uma inversão. Vamos agora para o lugar do opressor para oprimir. Não, ninguém precisa estar oprimido para a sociedade ser boa. Dá para a gente destruir as opressões e tornar a sociedade possível para todo mundo, até para o homem branco cisgênero. A gente não odeia a subjetividade do indivíduo. A gente odeia a estrutura de poder, a opressão que ele representa e que ele constrói cotidianamente a partir do seu corpo. Agora, a subjetividade, o ser branco, isso não é um problema. Se a gente combate o racismo, se a gente combate a transfobia, dá para existir branco, negro, indígena, asiático, dá para existir todos. É preciso combater as violências que esses grupos criaram. Enquanto essas violências existirem, esses demarcadores são importantes. Quando elas forem superadas, talvez a gente vá poder dizer a raça é humana. Hoje é impossível dizer isto, mas um dia talvez seja. Esta é a minha missão, esta é a minha luta, para que nós possamos nos olhar enquanto humanas, enquanto pessoas que convivem no mesmo espaço, que se devem respeitos, que se devem colaborações e que para continuar existindo não dá para ser diferente. Nossa, ouvir você lava a alma da gente, sabe? É muito bom, muito bom. E depois existe uma hipocrisia, né, Érica? A travesti para o homem cis hétero, não, é travesti, mas há um desejo, porque é uma mulher, não é? E aí, na madrugada, às escondidas, a travesti é procurada, mas ela só serve para isso, né? E é engraçado, porque o Brasil é o primeiro... Engraçado não, revoltante, muito triste. Que o Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata transexuais e travestis, mas é o maior consumidor de pornografia de travestis e transexuais. Vejam este paradoxo. O que isso não diz sobre a sexualidade dos homens, né? A masculinidade frágil que precisa se repensar. A masculinidade frágil que precisa dizer... Se eu sou um homem e sou heterossexual, e a heterossexualidade a gente entende como atração, desejo e afeto por corpos, por gênero diferente, oposto ao meu, quando eu vejo uma travesti que
representa, porque o gênero é essa construção social, essa performance, representa essa performance, é lógico que eu vou me sentir sexualmente atraído. Porque é natural, faz parte do desejo. Ao invés de normalizar essa atração e legitimar esta mulheridade para que essa travesti possa vivenciar o amor, o afeto, o sexo saudável, respeitoso, eles vão na contramão e entram numa lógica de fetiche. Porque se eu humanizo e legitimo a identidade travesti, eu vou estar dizendo que ela tem direitos políticos, sociais, econômicos. E aí eu vou ter que abrir mão dos meus privilégios para que esta corja que eu nomeei travesti para demarcar como não gente possa passar a pertencer. Então eu prefiro enrustir os meus desejos, usá-los na madrugada, matá-las à luz do dia para mantê-las sentenciadas ao nada e para que eu possa ter tudo. Para que tudo gire em torno de mim, para que eu seja normal, para que eu seja universal. Mas o meu desejo, a minha atração, fica ali, naquela que eu demarco como bicho, como anormal, como menos humana, como aquela que deve ser sofredora, como aquela que não deve. Então, a masculinidade precisa se repensar, porque ela é um projeto falido, ela é frágil. Ela é covarde, ela só se sustenta em cima do ódio, da força bélica. Não à toa hoje Bolsonaro disse que o uso de máscara era coisa de viado. Isso diz muito sobre o sistema patriarcal, misógino, homofóbico, LGBTfóbico que nós temos e que é urgente que nós façamos um enfrentamento radical contra ele. Porque esse sistema leva vidas à morte. Esse sistema faz com que travestis não tenham uma expectativa de vida maior do que 30 anos de idade em uma sociedade que só envelhece. Uma sociedade que a cada vez mais envelhece, a expectativa de pessoas trans só diminui. Isso não pode continuar. E é dever não só da comunidade LGBT ou das pessoas trans. É um compromisso coletivo de todos. Porque quando a sociedade for boa para mim e para as minhas, ela será boa para todo mundo. Porque nós vamos ter superado as opressões, nós vamos ter superado as discriminações, os apartheids sociais em que nós nos encontramos neste momento. A ruptura do apartheid social... ela é uma benéfica a toda a sociedade, à natureza, aos animais. Todo mundo se beneficia com isso. Então é importante que todo mundo se comprometa com isso. É isso mesmo. E por falar nisso, desse descaso, né? Dessa homofobia absurda de quem governa esse país, e do descaso com as vidas, eu sei que você está fazendo um trabalho de cuidar das travestis, da população trans. Tem, inclusive, um nome, né? Fortaleça uma pessoa trans. Fortaleça uma pessoa trans. Fala um pouco desse projeto, Érica. Vou convidar as pessoas também para depois irem lá na minha descrição da bio para acessar o site, www.fortaleceumapessoatrans.com.br. É uma iniciativa que surgiu da necessidade que as pessoas trans, né, estão numa situação de profunda vulnerabilidade social, né? Sempre estiveram, mas a pandemia aprofundou essa vulnerabilidade ainda mais. E os braços e os recursos estaduais que a gente tem da máquina pública, eles não atendem às necessidades deste grupo que não é pequeno. Então, pensando nisso, eu pensei, estava aqui pensando em caso um dia, o que fazer, como ajudar, são muitas necessidades, são muitos pedidos batendo na porta, eu não tenho recurso, a máquina pública tem, mas não está interessada em trabalhar, a gente continuou, a briga segue dentro da máquina pública, porque as campanhas elas precisam acontecer, mas é dever do Estado se responsabilizar com essas vidas. E aí eu percebi que já existiam coletivos, que já existiam ONGs, que já existiam grupos que já estavam tentando fazer isso, mas com pouca visibilidade. Eu falei, bom, eu tenho uma alta visibilidade, eu tenho uma galera com muita visibilidade que me segue, e se eu incorporar, instrumentalizar uma iniciativa para divulgar o trabalho dessas pessoas. E aí faço um vídeo, crio um site, o Fortaleça uma Pessoa Trans, e coloco ali dados
de casas, organizações, coletivos que estão fazendo a arrecadação e a redistribuição de cesta básica, auxiliando no pagamento de aluguel, vestimenta, uma série de coisas que tem acontecido nos últimos dias e reúno essas informações todas num site, faço um vídeo explicando a necessidade desse fortalecimento, não chamo de ajuda, porque é fortalecer, ajuda me dá uma ideia de subserviência, de quem está em cima e aí apoia, é um fortalecimento, é uma troca, é a solidariedade em ação. Faço um vídeo muito breve explicando qual é a real situação, o cenário atual e coloco abaixo desse vídeo contexto as casas que temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, que estão fazendo esse atendimento com as pessoas trans que realmente estão precisando, às vezes, de um prato de arroz e feijão. Né? Não tem comidas nas suas mesas, não tem uma pasta de dente para escovarem os seus dentes. Então, assim, quando os pedidos foram chegando, né, e foram muitos, e eu não tinha condições sozinha de dar conta de tanta necessidade, eu pensei, eu não posso também dizer não, porque a fome não espera. Eu preciso fazer alguma coisa, além de brigar dentro da instituição que vai demorar, que tramita, que faz. As pessoas têm pressa. O que de urgente eu posso fazer? Despertar a atenção das pessoas que me seguem, acompanham, acreditam no meu trabalho, para que elas doem, para que elas compartilhem, para que elas façam chegar mais longe o trabalho destas casas, desses coletivos. E deu muito certo. É uma campanha que eu tenho muita alegria de ter protagonizado, assim, de estar à frente com todas as outras pessoas que fazem esse trabalho, né? Essa campanha é muito mais dos coletivos, muito mais das ONGs, das casas de acolhida do que minha, né? Uma campanha, mas eu tenho muita alegria de ter iniciado isso, porque isso deslanchou, isso foi, né? Muitos globais, muita gente com muitos seguidores, compartilhando. O site só no primeiro dia teve mais de 2.000 visitas num dia, de perfis diferentes, e assim, as pessoas conseguiram bater, a Casa Chama, que é uma parceira, conseguiu bater a meta das suas vaquinhas. Foi algo realmente que deu bons frutos e eu fiquei bastante feliz. Nossa, muito bom, muito bom. E teve uma vitória também, quer dizer, a gente tem que chamar de vitória, porque toda conquista é uma vitória. A população trans, a inclusão dos travestis e transexuais no auxílio emergencial, não é? Sim, isso foi uma emenda que a gente apresentou, a deputada Érica Malunguinha apresentou, para que as travestis e mulheres trans fossem inclusas na renda emergencial vítimas de violência doméstica. Não, então, isso também é uma vitória, né? Sim, sim, importantíssima, uma vitória importantíssima, assim. Muitas lutas, muitas negociações, mas é um reconhecimento. Por que é tão importante também essa vitória? Porque quando foram aprovar o dossiê de mulheres na Assembleia Legislativa de São Paulo, só aprovaram o dossiê da deputada Isa Pena quando a palavra transexual e travesti foi retirada do dossiê. Né? Foi uma briga, porque a gente queria poder também ter um dossiê da violência contra as mulheres trans e travestis, que a gente sabe que é altíssima, e não há dados sobre essa violência, porque não se coletam esses dados. E aí a deputada propôs o dossiê de mulheres, e o dossiê só pôde ser aprovado quando retirada a palavra transexual e travesti. Então, conseguir esta aprovação e essa inclusão das travestis e das mulheres trans nesta renda é algo assim a ser louvável, porque num lugar extremamente transfóbico e que vai na contramão de quem somos, isso foi uma vitória, assim, uma vitória, ainda que pareça pequena. Quando a gente lembra das cenas do dossiê de mulheres, a gente fala, uau! Foi uma briga de cachorro grande e a gente conseguiu implementar as travestis e as mulheres trans nessa renda básica emergencial. E isso é muito gratificante para o nosso trabalho. Não, com certeza. Você está há muito pouco tempo, quer dizer, o mandato começou agora e começou de uma forma confusa com a pandemia, né? Porque agora você não está... vocês estão fazendo tudo online. Então, o trabalho ele fica mais limitado, né? O trabalho que você tem com movimentos sociais, ele fica mais limitado. O que você pode dizer? Quais foram as conquistas, que eu sei que não foram poucas, de vocês, sua especificamente, até agora, neste momento? E quando você entra... Porque você foi candidata a vereadora também na sua cidade, não foi isso? Em 2016. Isso.
E aí você começa uma luta política. Vamos falar da sua luta política para cá. Quais foram as conquistas? Conta como é que você foi a sua primeira luta lá na sua cidade. Eu sei que houve um problema de Transporte de identidade. ônibus. Isso, é. Isso. Foi uma questão com transporte de uma empresa de ônibus da cidade que havia se negado a dar o uso do direito do nome social, que na época ainda era nome social, eu não tinha feito a retificação dos documentos, e eu não tinha muito conhecimento de militância, de direitos, de ativismo, de nada disso, mas eu sempre fui uma pessoa que li muito, sempre fui muito curiosa, né? Eu sou sagitariana, com ascendente em aquário, lua em gêmeos, então eu tenho essa, né, essa coisa da curiosidade, da aventura, do ir atrás, do buscar. E aí, quando a empresa se negou a reconhecer o meu direito de ter um passe escolar com o meu nome, eu fui buscar alguma coisa que me amparasse, porque aquilo para mim não parecia justo. Como que eu ia ter um passe escolar que vinha com a minha foto, um nome que não era o meu, que situações constrangedoras eu poderia ser submetidas? E aí encontrei a Lei 10.948 e o Decreto 55.588, fiz um abaixo-assinado pelo change.org, me utilizando da lei, me utilizando do decreto, né? Escrevi um texto para o abaixo-assinado, mostrando o quanto aquilo era criminoso, transfóbico, e etc, etc, etc. E, de repente, no segundo dia, eu acho que nós já tínhamos passado, se eu não me engano, mais de 80 mil assinaturas no segundo dia. E aí eu começo a ser procurada pela imprensa, né? Eu que era uma anônima, tinha acabado de sair da prostituição, voltado para casa da minha mãe, né? Não era uma ninguém em Itu, né? Eu começo a ser procurada por grandes jornais, né? G1, Estadão, O Globo, né? Jornais de outros estados querendo saber o que era aquilo, o próprio Jornal da Cidade, uma cidade extremamente conservadora, berço da República, que se vangloria de ter preservado os lugares onde passaram a Princesa Isabel, umas coisas assim. E de repente eu estava estampadas nos jornais como a trans que tinha conseguido, porque aí eu briguei, consegui, é óbvio, 80 mil assinaturas em 2 dias, a mídia inteira dando isso, eu consegui essa vitória. Então essa foi a minha primeira vitória política, de luta, de briga, que eu me coloquei para peitar mesmo, para dizer, epa, peraí, existem direitos. A empresa não pode, ela não está autorizada a falar não, se esse é meu nome, se essa é a minha imagem. E peraí, fui atrás e aí, a partir disso, eu passo a ser conhecida, né, como Érica Hilton, uma militante, e começo a militar. E aí o pessoal em Itu, porque isso era antes de eu ir para São Carlos, porque depois eu fui para São Carlos para estudar. E Itu me chama para que eu me coloque no quadro de militantes, de ativistas. Eu conheci o partido, achei interessante, eram bandeiras bastante interessantes, e falei, vou tocar, vou aceitar. E comecei a militar com o PSOL, e aí saí candidata em 2016 a vereadora, sofri um golpe, que seria uma história para uma outra live, meu nome aparecia urna sim, urna não, uma loucura, mas também fiz uma campanha, sério, também fiz uma campanha com um santinho, com uma foto da marcha da caminhada pela paz trans de São Paulo. Foi um rebu na cidade, mobilizou a cidade, foi um caos. E aí, isso eu já estava morando em São Carlos, né? Quando aconteceu as eleições, eu estava já morando em São Carlos. Aí, passo por essa eleição, que não tinha nenhuma pretensão de ser eleita mesmo, só queria provocar e demarcar a existência desses corpos na cidade de Itu, e vou militar no movimento estudantil. Passo um bom tempo no movimento estudantil, em São Carlos eu fundo um cursinho pré-vestibular na USP de São Carlos para as pessoas trans, chamado Transformação, que aí eu já é a segunda vitória. A primeira vitória é essa do transporte, depois consegui terminar os estudos e entrar na universidade pública, né? Essa é a primeira da minha família a acessar uma universidade pública. Depois eu fundo um cursinho pré-vestibular junto com o pessoal de arquitetura e urbanismo da USP, ali naquele departamento, para pessoas trans de São Carlos, né? Sou coordenadora, fundadora, passo a lecionar, porque não tínhamos professores, né? Passo a fazer tudo. E aí, continuo o muro de graduação, vou para gerontologia, e aí, em 2018, recebo o convite da bancada ativista para me candidatar no mandato coletivo. No começo não queria muito, achei que não, acho que estava bem, ia terminar os estudos. Hoje eu olho para trás e falo, eu nunca seria uma gerontóloga, jamais, nunca.
Nunca, 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 nunca. Tava perdida, né? Mas tudo bem. E aí venho para São Paulo disputar as eleições estaduais, né? E aí a gente acaba ganhando com quase 150 mil votos, a 10ª legislatura da Assembleia Legislativa. E aí, a partir daí, as vitórias, né, ao longo dessas, são muitas vitórias, tá viva, superar tudo isso. E aí começar a formular política pública, estar num lugar não mais de destinatária, mas de escrevente dessas políticas, é uma grande vitória. Levar as travestis do Transcidadania lá na Lesp para dar uma aula Magnus sobre a Revolução de Stonewall e a história do movimento LGBT, né? Colocar elas sentadas todas ali na entrada monumental do Palácio 9 de Julho. Então, assim, são muitas vitórias. Implementar, apresentar projetos que, apesar de não terem sido aprovados até agora, mas poder ter apresentado e protocolado esses projetos, para mim também já é uma grande vitória. A gente ainda não teve nenhuma aprovação de nenhum projeto incrível na Assembleia Legislativa dessa legislatura para a comunidade LGBT, mas a gente tem muita proposição boa. E nós temos agora, faltam 5 minutinhos, eu quero te perguntar, que é aquela coisa, né? O Instagram Derruba. não fala tchau, né? Não fala tchau. Então, eu queria que você falasse um pouco o que você pensa sobre as cotas das trans nos diversos setores, na universidade, enfim. Eu acho importantíssimo, eu acho que a gente não quer mais cotas, a gente quer equidades e oportunidades de conseguir chegar nos espaços como todos, mas a sociedade tem uma dívida gigantesca conosco. Pessoas trans, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, e essa dívida precisa ser paga. E ela não vai ser paga de uma vez, ela precisa de caminhos, ela precisa de alternativas para começarmos a estabelecermos. E entender que cota não é esmola, cota é uma reparação social, histórica, necessária e urgente para que nós possamos conquistar oportunidades de ter lugares e não precisarmos mais delas, porque um dia nós queremos não precisar mais das cotas, nós queremos que a equidade e as oportunidades sejam horizontais para todos nós, mas neste momento, aonde somos expulsas de nossas casas com 12, 13 anos de idade, aonde somos aprisionadas na prostituição, aonde o ambiente escolar é extremamente violento e nos expulsa de lá o tempo inteiro, aonde a nossa condição de trabalho, de alimentação, de estudo é precarizada por conta de um projeto político e de um sistema que opera o tempo inteiro para que isso aconteça, garantir cotas para que nós possamos romper com essas marginalidades são fundamentais, fazem parte de uma reparação histórica, fazem parte de uma luta política e do reconhecimento de que a sociedade tem uma dívida imensa com as pessoas negras, trans, indígenas, com deficiências, com todas aquelas que foram jogadas para as margens para que a sociedade pudesse se constituir e se construir em cima do nosso sangue, da nossa vida, da nossa história. Então, as cotas, ela não é uma esmola, ela é uma reparação histórica importantíssima, precisam ser respeitadas, disputadas e que um dia nós não precisemos mais delas. Nossa, ó. Muito bem, querida. Você fala, e eu me lembro de uma frase de um sociólogo, pensador peruano que se chama José Carlos Mariátegui. Toda mi sangre em mis ideias. Você é exatamente isso, essa força, nos dá muito ânimo. Tenho como cis, eu tenho muito a aprender com você, muito. Já te sigo já faz um tempo e vou ficar na sua cola. Porque precisamos... Por favor, vamos aprendendo. Precisamos ouvir o que você tem para ensinar para nós. Até para que a gente possa conversar com mais cis e dizer, vamos sair para dar espaço. Vamos sair para devolver aquilo que foi roubado de vocês. Né? Então, eu quero te agradecer muitíssimo por estar aqui conosco e que tomara que a gente consiga fazer mais lives. Nós estamos agora fazendo lives todas as quartas-feiras com pessoas de várias áreas. Já temos vários confirmados e começamos no mês de julho a fazer toda segunda-feira, tendo em vista o mês da mulher
negra, latino-americana e caribenha. Então, com mulheres negras, todas as segundas-feiras, 18 horas. Muito obrigada, minha querida. Uma E satisfação. continue essa lutadora, viu? Seguiremos em luta até que todos sejamos livres realmente. Um beijo, querida. Beijo, beijo. Obrigada a todos.